Lá. Nossa última conversa, nós estávamos falando sobre encerramento do inquérito policial, né? Nós falamos, nos referenciamos alguns prazos que as leis especiais trazem em seu bojo, diferentemente do que a regra geral, ou seja, a regra geral, o Código de Processo Penal, né? Isso é importante também para vocês não ficarem vinculados. Mas o professor falou que é 10 dias para o delegado terminar o inquérito se o réu estiver preso e 30 dias se ele estiver solto, podendo ser prorrogável. Por que prazo? A critério do juiz. Pergunta de concurso, não esqueçam disso. Qual que é o prazo de prorrogação? Não sei. A critério do juiz. O prazo marcado pelo juiz após a oitiva do MP, né? E pode ser por mais 30 dias, por mais 60, por mais 90 dias, o juiz que vai verificar, tá certo? E se ele estiver preso, não existe a possibilidade da prorrogação do prazo de acordo com o Código de Processo Penal. Existem leis especiais, nós falamos da lei de drogas, por exemplo, os crimes hediondos equiparados, 30 dias, preso, prorrogáveis, desde que essa necessidade seja devidamente fundamentada, por mais 30 dias. Em 90 dias estiver solto, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Certo? Mas a regra geral é o artigo 10º do Código de Processo Penal, que é a regra geral. Se ele estiver preso, não tem prorrogação de prazo. E a contagem é de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º, que exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Mas eu já falei que existe uma parte minoritária da doutrina que ainda sustenta em dizer que esse prazo deveria ser contado de acordo com o artigo 10º do Código Penal, por ser mais vantajoso para o investigado. Porque inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo dos 10 dias que o delegado teria. Então o delegado teria um menor prazo, o que significa que seria mais benéfico para o investigado. Mas isso não prevalece. Prevalece o disposto no artigo 798, parágrafo 1º, que diz que esses 10 dias é prazo processual, então exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então o delegado tem 10 dias e não existe prorrogação. Qual é a consequência? Se ele manda para o Ministério Público no último dia, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia, regra geral, artigo 46 do Código de Processo Penal, estando o réu preso, e 15 dias réu solto. Então, se o delegado extrapolar esse prazo de instauração de inquérito policial, o que pode acontecer é o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Isso pode acontecer. E o delegado também, poderá responder por falta disciplinar. Se for o caso, é lógico, cada caso é um caso. Deve ser. Pois não. Sim, você tem que lembrar de um prazo processual. É a regra. Eu sempre falo, quando tem alguma opinião ao contrário, para vocês gravarem essa questão, porque isso é importante. De repente você pode falar, professor, existe doutrina minoritária a esse respeito, dizendo que deveria contar o dia inicial, porque seria mais benéfico para o investigado. Só que isso não prevalece. Não prevalece na doutrina, não prevalece na jurisprudência. Então a gente fala sempre o que prevalece. O que prevalece é a contagem processual normal que vocês conhecem. Artigo 798, parágrafo 1º. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Certo? Aí a argumentação da outra parte, trata-se de prisão, direito material, então vamos falar aqui quanto o dia da prisão. Mas essa doutrina não prevalece. Tá certo? Prevalece isso que eu estou dizendo, que exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Tá bom? Se for prisão preventiva, do dia que cumpriu a prisão preventiva. Do dia que cumpriu o mandato de prisão preventiva, inicia-se a contagem, então, excluindo o dia inicial, inicia a contagem do prazo de 10 dias se ele estiver preso, e 30 dias se ele estiver solto, podendo ser prorrogado. Interessante essa questão, que vocês desde já devem fazer já essa ligação. Quando eu falei para vocês
que antes do juiz prorrogar o prazo ou não, ele ouve o Ministério Público, isso tem um sentido, não falei isso à toa. Por quê? Porque, na regra, quem é o titular da ação penal pública nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal? O Ministério Público, não é? Seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Não é o Ministério Público? Sim. Bom, se o juiz abre vista para ele, ó, o delegado está pedindo a prorrogação de prazo aqui. Fala aí nos autos, aí, o juiz dizendo para o Ministério Público. Manifeste o Ministério Público sobre o pedido de dilação de prazo da autoridade policial. O que o promotor pode fazer? Ele vai ler aquele inquérito na medida que foi apresentado a ele e ele pode entender, não, mas espera aí, o delegado está pedindo aqui mais prazo para investigar, mas eu, promotor, eu entendo que não precisa mais de prazo. Não precisa de mais prazo. Eu já tenho os elementos que eu preciso aqui para oferecer a denúncia, quais sejam indícios de autoria e materialidade. Então, eu não preciso de que essa investigação continue. Parem. Ele já devolve os autos para o juiz com denúncia oferecida. Isso assim, gente, pensando no processo físico, né? Processo digital, quando abre vista para ele no portal do Ministério Público, dentro do processo aqui, ele já devolve já com a denúncia, apresenta a denúncia. No prazo de 5 dias, se o sujeito estiver preso, ou no prazo de 15 dias, se o sujeito estiver solto. Né? Então, por isso, faz-se necessário que o juiz, antes de autorizar essa prorrogação, ele ouça o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Porque vocês têm que ter em mente sempre aquilo que eu falei no início para vocês. Lembra aquela pergunta que o artigo 12º responde do Código de Processo Penal? O inquérito policial, ele é dispensável ou ele é indispensável? Essa é a resposta que vocês têm que ter em mente. Duas respostas estariam corretas, depende da maneira de você colocar. Você pode dizer, olha, ele é dispensável. Por quê? Se o titular da ação penal, seja público ou privado, tiver todos os elementos, indícios de autoria e materialidade, ele não precisa da investigação, que é a finalidade do inquérito. Então, o inquérito, nesse caso, ele é dispensável. Agora, será indispensável, aí no teor literal do artigo 12º, quando ele servir de base para o oferecimento da denúncia ou queixa. Então, se o inquérito serve de base para o oferecimento da denúncia ou queixa, então ele é imprescindível, nesse caso ele é indispensável. Por quê? Não se tem ainda a prova, ou seja, da materialidade do crime, ou pelo menos sequer indícios de autoria de quem foi o autor ou partícipe daquele crime. Então, necessário se faz que se proceda uma investigação através do inquérito. Por isso que, nesse caso, falamos que ele é indispensável. Tá bom? Então, são situações assim que vocês devem já ir mentalizando e analisando essa questão que eu vou falando de procedimento, porque nós falamos sempre, o processo caminha para frente. Então, nós só estamos caminhando. Nós não vamos dar um passo para trás. Então, tudo que eu falo significa consequências para frente. Tá certo? Por isso que nós estamos estudando matéria de processo. Tá? Caminha até quando? Até o trânsito julgado. Até o juiz esgotar a sua atuação jurisdicional em primeiro grau, né? Condenando, absolvendo ou extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Tá certo? Tudo bem? Quem tiver alguma pergunta, só abre o microfone e já faz a pergunta direto. Eu irei responder, ou pelo menos tentarei responder, né? Então vamos lá. O último assunto que nós falamos é quando a audiência de custódia, né? Lembra que nós falamos que com a audiência de custódia, que deve ser realizada no prazo de até 24 horas da prisão, que é o mesmo prazo que o delegado tem para comunicar o juiz competente, e nessa audiência de custódia o juiz pode relaxar a prisão se verificar alguma nulidade no auto de prisão em flagrante, ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que não seja viável a aplicação de uma das medidas cautelares
descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Porque nós falamos que no direito penal a prisão é a exceção, a regra é a liberdade. Então a prisão preventiva ela só pode ser decretada em situações absolutamente excepcionais, porque nós estaríamos fazendo uma absurda antecipação da pena. Tá? Então, toda vez que vocês pensarem em prisão no processo penal, nós pensamos como exceção. Regra é a liberdade. Tanto que para que alguém permaneça preso preventivamente, essa decisão tem que ser absolutamente fundamentada sob pena de ser declarada nula pelos tribunais superiores ou pelo tribunal de apelação, caso foi o juiz de primeiro grau que assim proferiu. Tá? Ela pode ser ausente de fundamentação ou ela pode ser carente de fundamentação. A ausência de fundamentação quando o juiz não fundamenta. Agora, ele pode fundamentar mal também, que levaria à mesma consequência, que é o relaxamento da prisão. Ou ele pode substituir também, ao invés de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ao invés dele decretar a prisão preventiva, ele pode substituir a preventiva pela prisão domiciliar descrita no artigo 318 do Código de Processo Penal. Será objeto de estudo aí no decorrer das nossas aulas. Tá? Se o sujeito tiver filho menor, o qual depende para sua subsistência e cuidados do pai. Por isso que o artigo, lembra aquele artigo 6º? O delegado de polícia deverá, quando tomar conhecimento da infração, colher a vida pregressa do investigado, colocando se ele tem filho menor, se o filho tem problema de saúde, quem é a pessoa que cuida do filho. Tudo isso foi essa alteração que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando também essa obrigação justamente por causa da prisão domiciliar. Tanto que isso foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, relator ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, ele era presidente na época do CNJ, né? E presidente do Supremo Tribunal Federal também, que criou essa questão da audiência de custódia, e também ele concedeu um habeas corpus coletivo aí para todas as presas, né, do tráfico de drogas que estavam em cárcere, né? Vocês lembram muito bem disso. Tem alguém aí para fazer pergunta? Não? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então o que mais que o juiz pode fazer? Conceder a liberdade provisória. Vou pedir para o pessoal fechar o microfone aí, por gentileza. Conceder a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança. Fiança significa o quê? Caução, garantia para que o sujeito possa responder o processo de liberdade. Então o juiz poderá fixar a fiança, levando em consideração. Pessoal, tem um microfone aberto, aí está atrapalhando um pouquinho, por gentileza. Então o juiz pode conceder a fiança, avaliando a gravidade do crime e as condições financeiras de quem cometeu o crime, variando aí de 20 a 200 salários mínimos a título de fiança. Então ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança. Pessoal, tem eu vou cortar aqui que tem um microfone aqui que está atrapalhando aqui. Vamos lá. Continuando então. E se o Oi, pois não. Se for uma arma que não esteja nas condições de proibição do próprio estatuto, ou seja, se não for uma arma com a numeração raspada, se for uma arma de calibre permitido, aí ele é afiançável. Caso contrário, ele é inafiançável. Não, para arbitrar a fiança, só se o sujeito for reincidente, se ele já respondeu o inquérito, as coisas não tem, isso não influencia no arbitramento de fiança.
certo? Mas o que eu disse para vocês têm que ter em mente o seguinte: a partir do momento que se alterou esta lei, por que alterou a lei? O delegado ele só poderia arbitrar a fiança nos crimes apenados com detenção, né? Nos crimes apenados com reclusão, somente o juiz que poderia arbitrar a fiança. Hoje não. Hoje, aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, pena máxima não ultrapassar 4 anos, o delegado poderá arbitrar a fiança, cujos valores variam de 10 a 100 salários mínimos. Tá certo? Então, o que é que aconteceu? A própria autoridade acreditando que essa lei leva à impunidade, a própria sociedade também pensando nisso, faz com que os delegados, o sujeito chega lá, ele ganha R$1.000 por mês, o delegado arbitra uma fiança de R$20.000. O sujeito vai ter R$20.000 para pagar a fiança. É a mesma coisa que negar a fiança. Certo? Então isso no pensamento deles. Fala, não, esse sujeito aí é mesmo, porque isso às vezes causa uma revolta, até de quem foi vítima, até dos policiais. Por quê? Vamos imaginar, o sujeito furtou um objeto da sua casa. A porta estava aberta, ele entrou e furtou. Furto simples, pena de 1 a 4 anos. Chama a polícia pega o sujeito em flagrante, chega na delegacia, o delegado ratifica a voz de prisão em flagrante, determina a lavratura do auto de prisão em flagrante, arbitra a fiança lá de R$1.000. A família vai lá e paga, o sujeito sai junto com você da delegacia. Por quê? A pena máxima não ultrapassa 4 anos. Mas por que isso tem uma... Por que a lei mudou nesse sentido, então? Não deveria ter mudado? Isso não gera uma impunidade? Mas a questão, nós temos que ter um outro pensamento. Aumento de pena por si só, não gera uma sensação de punibilidade. Não. Se fosse assim, o tráfico de drogas aumentou a pena. Era 3, passou para 5, a mínima de 5 a 15. E de lá para cá, de 2006 para cá, nós tivemos o quê? Só aumento de tráfico de drogas. Então, você só mexer no aumento de pena, agora tem pena no código as penas podem ir até 40 anos. Isso vai resolver o problema da criminalidade? Não vai resolver o problema da criminalidade. O processo continua demorado. A justiça continua demorando para dar a sua resposta. Certo? Então, a lei, inclusive voltando à questão da fiança, justamente deu essa oportunidade para o delegado arbitrar a fiança naqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, justamente porque nesse crime de furto que eu exemplifiquei para vocês, mas o cara que furtou minha casa saiu junto comigo da delegacia. Que absurdo. Mas se ele fosse condenado, não fosse reincidente, ele ia receber pena alternativa nos termos do artigo 44. O juiz ia substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, qual a lógica de mantê-lo preso agora, sendo que ao final, se ele fosse considerado culpado em sentença condenatória, o juiz não poderia determinar a sua prisão? Porque as penas alternativas, se cabível, nós entendemos aí, e grande parte da doutrina entende desta forma, passa a ser um direito subjetivo do réu ver ser concedido em seu favor as penas alternativas à prisão, aquelas do artigo 44, prestação pecuniária, comparecimento mensal em juízo, prestação de serviço à comunidade. Então isso é a lei que mudou pensando nesse sentido. Mesmo porque, só para vocês terem uma ideia, essa não é matéria da agora, essa é matéria só do processo penal 3. Mas só para vocês terem uma ideia, o índice de reincidência de quem cumpre regime fechado e sai para a rua, ele é na faixa de 75%. E o que cumpre medida alternativa, o índice de reincidência dele é lá embaixo. Então, isso significa que o cárcere por si só não gera e não dá uma sensação de punibilidade. Não, ao contrário. Ele não ressocializa, o sujeito volta, vem para a sociedade e volta para a prisão novamente. Só que às vezes o juiz também, ele põe... Qual que é o medo dele?
Não, se eu deixar e dar uma pena alternativa, não vai ter ninguém para fiscalizar. O problema é esse: o Estado não tem estrutura para fiscalizar as penas alternativas. Motivo pelo qual, às vezes, o sujeito nem cumpre. E aí é motivo pelo qual, às vezes, o juiz nem substitui. Ah, vou dar um regime semiaberto, que aí eu sei que ele vai ficar uns dias lá preso, vai ter que dormir lá na cadeia e tal. Eu acho que eu vou conseguir reprovar melhor. Mas não era o caso, era o caso de pena alternativa. Por isso, senão, nós não teríamos essa quantidade de presos que nós temos, de 700 mil presos. De 700 a 800 mil presos no país. E desse total, 45, quase 45% de presos provisórios, ou seja, que não tem sequer sentença definitiva em seu desfavor. Tá bom? Mas vamos continuar nossa matéria, senão até eu me perco aqui. Bom, aí nós estamos falando da audiência de custódia. Então, se o juiz verificar, isso também está previsto na lei, se o juiz verificar que, pelas provas que ele viu no auto de prisão em flagrante, dão a entender, ou seja, são manifestas no sentido de que o preso teria agido amparado por uma das causas excludentes da ilicitude, ele poderá conceder a liberdade provisória sem o arbitramento de fiança. E a lei mudou, porque lá atrás era o juiz deverá conceder a liberdade provisória. Era uma liberdade provisória obrigatória. Se o juiz deslumbrasse naqueles autos que o sujeito agiu amparado por uma das causas excludentes da ilicitude, ele era obrigado a conceder a liberdade provisória sem o arbitramento de fiança. Agora não, agora a lei, poder de cautela, deixa a critério do juiz, né, conceder ou não a liberdade provisória sem o arbitramento de fiança. Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos falar em continuação do inquérito policial. Então o delegado relator, sei que nós comentamos sobre isso, é o último ato que ele faz, está lá no artigo 10º do Código de Processo Penal, que o último ato do delegado é o relatório. O próprio nome já diz, né? Relatar. Ele vai dizer tudo o que aconteceu de forma resumida. Então, se o interrogatório do réu durou lá, deu 10 páginas, ele vai resumir isso aí em meia lauda. No interrogatório o réu disse isso, negou a prática do crime, disse que estava em tal lugar, tal. Ponto. Esse foi o interrogatório judicial dele. Está acostado às folhas tais. Testemunha X disse em resumo isso. Ponto. A prova pericial foi trazida aos autos conforme laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística. Ponto. Final. Esse é o relatório. Acabou. Ele não faz juízo de mérito, ele não tem juízo de mérito, de valor. Ele só colhe informação. Então, lembra que eu falei que ele tem o quê? A informatio delitis. Ele colhe informação se houve o crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. É para isso que serve a função do delegado. Dentre aquelas outras, né? Aquelas outras que nós falamos do artigo 13º, porque nós estamos falando de polícia judiciária, então é lógico que ele tem que atender também as requisições, as determinações do Poder Judiciário, porque trata-se de uma polícia judiciária, né? Mas a finalidade última da polícia judiciária é investigar a existência do crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. E quando eu falo polícia judiciária, estou falando polícia federal, estou falando polícia estadual. Tá? Que exerce também outras funções anômalas. Por exemplo, a Polícia Federal faz segurança também de autoridades, né? Autoridades com cargos importantes na nossa República, mas ela não deixa de ter a função principal dela, que é de investigar a autoria dos crimes da Polícia Federal, ao qual a União tem interesse, né? Contrabando, descaminho, crime de sonegação fiscal de imposto de renda ou qualquer tributo de natureza federal, crime previdenciário, é tudo competência da Justiça Federal, porque tem interesse da União. Seja as autarquias federais, que a União tem interesse. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então o delegado fez um relatório. Vamos nesse raciocínio, que daqui a pouco você já tem esse caminho do inquérito até virar um processo. Esse é o nosso estudo. Nós começamos no inquérito,
várias formas de dar início ao inquérito. Daqui a pouco nós já vamos chegar em processo. Aí nós vamos ver de ação penal, denúncia, queixa, esse será o objeto de estudo, tá? Mas dá uns detalhes que nós temos que estudar então. Então o promotor, aliás, o delegado relatou o inquérito, ele vai mandar para quem? Juiz competente. Se é um crime de furto em Ribeirão Preto, nós temos 5 juízes igualmente competentes para julgar aquele crime de furto. Então é necessário, nos termos do artigo 75 do Código de Processo Penal, que seja feita uma distribuição. É um cartório que tem, que se chama cartório distribuidor, ele faz tudo de maneira eletrônica, aleatória, e um desses 5 juízes será sorteado para julgar aquele crime de furto. Agora, se o delegado, antes de terminar o inquérito, já havia pedido um mandado de busca e apreensão, de interceptação telefônica, aí já foi decretado por um daqueles 5 juízes. Aquele que decretou a busca e apreensão antes do delegado terminar o inquérito, ou decretou a prisão temporária, ele já tornou-se prevento. Então o inquérito já vai direto para ele. Ele será o juiz competente que descreve aí o artigo 10º do Código Penal. Enviará os autos ao juiz competente. Isso que o delegado tem que fazer, dentro do prazo que a lei determina, que nós já estudamos. Bom, chegando lá, o delegado tem que fazer o quê? Ele tem que mandar, o juiz tem que fazer o quê? Abrir vista ao titular da ação penal. Nós estamos falando da ação penal pública. Então, quem é o Ministério Público? Então, ele vai abrir vista dos autos do inquérito policial para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, seja estadual, seja federal. Tá? Só um detalhe para vocês tomarem conhecimento, que na Justiça Federal existe um provimento, salvo engano, do Conselho Federal Conselho da Justiça Federal, que é o seguinte: essa questão de prorrogação de prazo e inquérito antes da denúncia só fica entre o delegado e o Ministério Público. O juiz não fica fora disso. O delegado esgotou o prazo. O delegado manda para o procurador de justiça. O procurador de justiça fala: ouve-se essa testemunha tal, devolve-se para o delegado. O delegado ouve, devolve para o procurador. Quando o procurador oferece a denúncia, aí vai para o juiz. Então, num primeiro momento que o delegado, se ele instaurou inquérito de ofício, venceu o prazo, ele manda para a Justiça Federal. A Justiça Federal vai dar um número. Depois disso, a Justiça Federal deixa entre o Ministério Público Federal e o delegado da Polícia Federal. Ou seja, isso foi feito através de uma resolução, não sei se é resolução ou se é portaria, me falha a memória, mas absolutamente diverso do que diz o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não fala de competência ou de atribuição federal ou estadual. É um código só. Infelizmente, na Justiça Federal é diferente. Não manda para o juiz competente. Fica lá entre o delegado e o procurador. Quando tiver elementos para oferecer a denúncia ou requerer arquivamento, aí vai para o juiz delibera. Mas antes da denúncia só fica entre o procurador e o delegado. Aqui não. Na Justiça Estadual, que é o Código de Processo Penal, que deveria ser também na Justiça Federal. Eu estou fazendo essa ressalva só para vocês saberem que lá funciona assim. Então, o juiz abre vista para o MP. O que o MP pode fazer? Primeiro, na ação penal pública, ele pode entender: olha, eu não sou competente, porque isso aqui veio para cá como sendo homicídio culposo, mas eu entendo que isso é homicídio doloso. Então eu estou requerendo aqui que o juiz remeta esses autos de inquérito para um dos juízes da vara do júri, porque eu entendo que isso é homicídio, por exemplo, trânsito, né? Isso é dolo eventual, não é culpa. Então é um homicídio doloso e não culposo. Aí o promotor, quando ele recebe os autos de inquérito, ele vai falar: não, eu não sou competente para atuar nesse processo, porque esse processo é da competência do júri. Estou requerendo que remeta ao juiz competente. Certo? E aí pode surgir um conflito positivo ou negativo de competência entre os dois juízes do júri e da justiça singular.
tá? Mas nós não vamos falar disso agora, tá bom? Então essa é a primeira hipótese que o promotor pode dizer. Segundo, chegando o inquérito lá, o promotor pode dizer o seguinte: olha, eu não tenho elementos ainda aqui para oferecer a denúncia contra essa pessoa que o delegado indiciou. Eu, promotor, que tenho a opinião delitis, ou seja, eu sou formador de opinião. Se o delegado falou que é furto, eu posso entender que é roubo, ou ao contrário, porque não me vincula aquela investigação à minha interpretação, porque eu sou o titular da ação penal. Eu vou formar a minha convicção sobre aqueles fatos e verificar qual o crime que o sujeito incorreu, ainda que o delegado seja obrigado a tipificar lá no indiciamento, lá na conclusão do inquérito policial, lá na prisão em flagrante. O promotor pode entender de forma diferente, certo? E então é a primeira hipótese. Ou ele pode falar: não, olha, eu não vejo indícios de autoria aqui e eu vou requerer ao juiz que devolva os autos à polícia para novas diligências. Então o promotor está requerendo novas diligências. Por quê? O promotor entendeu que se o delegado ouvir mais duas testemunhas lá que o promotor conseguiu localizar lá dentro dos depoimentos, lá no inquérito, é possível que se chegue até a indícios de autoria. Então o promotor requer ao juiz que devolva-se os autos à delegacia de polícia para que se proceda à oitiva dessas testemunhas. Então isso chama-se uma cota do promotor. É um pedido do promotor que deve ser atendido pelo delegado, certo? Então ele requer novas diligências, desde que sejam imprescindíveis, nos termos do artigo 16º do Código de Processo Penal. Aí vem uma pergunta: o juiz poderia indeferir essa diligência? Já que tem que passar pelo juiz. O promotor não manda direto para o delegado. Lá no Justiça Federal é todo mundo lá. Eu já expliquei para vocês, não é Código de Processo Penal lá. Aqui na Justiça Comum é Código de Processo Penal. Então o promotor requer novas diligências. O juiz falou: não, essa diligência aí é impertinente, eu vou indeferir esse pedido do delegado de novas diligências. Será que o juiz pode fazê-lo? O que vocês acham? Será que pode? O juiz pode tudo, né? Mas pode cometer também ilegalidade, pode cometer abuso de poder com a sua decisão. E nesse exemplo que eu dei, fica claro, fica lógico que o juiz não poderia indeferir esse pedido de novas diligências. Se assim o fizer, ele está cometendo aí uma inversão tumultuária do processo, o que caberia uma correição parcial, que é um recurso toda vez que o juiz erra na aplicação do procedimento, cometendo uma inversão tumultuária do processo. Caberia uma correição parcial contra o juiz. Por quê? É o titular da ação penal que está dizendo que precisa de mais investigação. Como que o juiz vai falar: não, eu acho que não precisa? Nós temos um princípio acusatório no processo penal. O juiz não pode influenciar na investigação, não pode ser: entendo que não precisa não, que você já oferece denúncia porque você já tem os elementos. Não é assim. O juiz não pode fazer, sob pena de caracterizar aí o quê? Um erro improcedente, cabível aí à correição parcial. Tudo bem? Então, se ele o fizer, você já sabe, na qualidade de promotor, o que vocês têm que fazer. Tá bom? Bom, o que mais ele pode fazer? Ele pode entender que tudo aquilo que o delegado fez lá não tem nada a ver, não é crime, o fato é atípico, ou o delegado não conseguiu nem apurar a existência do crime, ou apurou a existência do crime, mas não se chegou nem sequer em indícios de autoria. Isso pode acontecer, não pode? Opinião delitis, promotor ou procurador da República no âmbito federal. Não se chegou à conclusão de nada, de quem indícios de autoria ou participação em relação àquelas pessoas que constam no inquérito. E nem é possível, em outras diligências, conseguir esses dados.
de acordo com o material que o promotor tem ali, que foi enviado pelo delegado. Não é possível se chegar a lugar nenhum. Então, o que o promotor vai dizer? Olha, eu estou pedindo o arquivamento. Eu estou pedindo o arquivamento. Certo? E aí, o juiz pode acatar ou não. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele pode pedir o arquivamento. Pode não, deve, né? Porque se não tem indícios de autoria ou se não tem a materialidade do crime, ele deve requerer o arquivamento. Mas e aí? Será que esse processo poderá ser reaberto? O promotor não requer nada. Aliás, o promotor não arquiva nada. Ele requer o arquivamento. Para quem? Para a autoridade judiciária. Decretado o arquivamento. Será que é possível de haver uma nova investigação futura e se chegar aí novas provas da existência do crime ou de quem foram os autores do crime? Quem lê o artigo, pedi para vocês ficarem aí, pelo menos alguém aí com o código, lê o artigo 18º do Código de Processo Penal. O que ele diz? Alguém está com o código aí? Acharam aí, pessoal? Artigo 18º? Vocês precisam utilizar o código, porque na prova vocês vão ter que utilizar o código. Vocês têm que acostumar, né, acompanhar o que eu falo com o código. Né, acompanhar as aulas depois, vendo as aulas e com o código, porque eu faço muita referência em artigos. E às vezes a gente não para ler os artigos que eu faço a referência, mas assim, só do ponto de vista de nominar o artigo que eu estou fundamentando a explicação. Mas alguns são imprescindíveis para que possamos entender e dar a continuidade no estudo. Alguém localizou? Artigo 18º? Bom, mas vamos lá então. O artigo 18º ele diz o seguinte: se surgirem novas provas, é possível que se proceda a uma investigação, que seja reaberta a investigação. Somente se houver novas provas. Senão, não pode ser reaberto. E aqui também nós temos que observar um detalhe. Não adianta surgir essas provas depois da prescrição. Né? Porque essas novas provas devem surgir para que possa reabrir o inquérito policial se estiver dentro do limite prescricional. Ou seja, aquela regrinha lá do artigo 109. Certo? A regrinha do artigo 109. Tudo bem? Crime até 1 ano, prescreve em 3, em abstrato, né? A contagem sempre em abstrato, para verificar a prescrição nesse momento. Até 1 prescreve em 3, de 2 que não excede mais de 1 que não excede a 2 prescreve em 4, e assim vai nessa regrinha do artigo 109 do Código Penal. Tá certo? Bom, então nós falamos a questão das provas novas. O juiz então determinou o arquivamento, ele concordou com o promotor. E aí surge uma função que é uma função anômala do juiz. Prepara aí o código aí, esse eu vou querer que vocês façam a leitura. Prepara aí para mim, por gentileza, quem puder. Enquanto eu estou falando aqui, já vai abrindo aí no artigo 28. Tá? Então, essa é uma função anômala do juiz, que muitos entendem que isso não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então, se perguntar uma das funções anômalas do juiz, dentre várias outras, né, de exercer o poder de administração, ele pode ser um administrador do fórum, diretor do fórum, cuidar de processo administrativo, ele tem o poder de polícia nas audiências,
nas sessões do tribunal do júri, mas o seu dever é o dever de julgar. E nesse caso, se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal como sendo assim o juiz fiscalizando o promotor. Olha que coisa engraçada. O juiz fiscalizando o promotor. Por que o juiz vai fiscalizar o promotor? Vamos imaginar o seguinte: o promotor diz que é caso de arquivamento, porque ele não vislumbrou indícios de autoria ou participação. Ou até mesmo a materialidade desse crime não está demonstrada. Então não é o caso de oferecimento da denúncia, sim, eu estou requerendo o arquivamento. Para vocês terem uma ideia, um promotor aqui, naquele caso de repercussão que teve aqui em Ribeirão Preto, já foi até julgado, né? O sujeito foi até preso agora no último julgamento, do Pablo, acusado de ter arrastado a garota de programa Nicole num veículo, né? A tese da defesa que ela teria ficado presa no cinto de segurança. Nesse caso, o promotor natural do processo, ele entendeu, né, o próprio juiz entendeu que não era o caso de oferecimento e recebimento da denúncia, porque não tinha os elementos. Mas depois houve recurso e aí tudo, o processo apareceu esses indícios, aí o processo continuou. Tá? Mas vamos então, vamos resolver essa questão. O promotor entende que é o caso de arquivamento. Se o juiz estiver de acordo, determina o arquivamento. Poderá ser desarquivado? Poderá, nos termos do artigo 18º, se surgirem novas provas dentro do limite da prescrição, ou seja, a regrinha do artigo 109, tá certo? Agora, e se o juiz discordar do promotor? Aí que vem a importância do artigo 28. Eu vou falar ele inteiro e depois a gente faz a leitura, tá? Aí que é chamado de princípio da devolução, esse artigo 28, que alguns autores dizem que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá? Porque a função anômala do juiz fiscalizar o MP. Então, se o juiz entender que o promotor está incorreto, não, esse promotor está louco, tem indícios de autoria e materialidade aqui, por que ele não ofereceu denúncia? Então, o juiz vai questionar o titular da ação penal. Ele vai falar, não, mas espera aí, existem elementos aqui, por que esse promotor não denunciou? Será que ele não denunciou porque ele é amigo do sujeito? Ele prevaricou? Ou ele foi insidioso, negligente, cometeu uma falta funcional? Tá? Ou ele formou a convicção dele, mas o juiz discorda. Pode ocorrer tudo isso. Mas o juiz, então, discordou do MP que ele não era caso de arquivamento. O que o juiz faz? O juiz vai mandar o processo, então, para o chefe dos promotores, que no âmbito estadual é o Procurador-Geral de Justiça e no âmbito federal é o Procurador-Geral da República, certo? Então, chegando lá, nós vamos continuar aqui, nós estamos falando da estadual, vamos continuar na estadual. Chegando lá no Procurador-Geral da Justiça, ele vai dizer o seguinte: eu entendo que o juiz está certo, era caso de oferecer denúncia, e o promotor em primeiro grau, meu subordinado, não ofereceu. O procurador-geral pode obrigar aquele promotor que não ofereceu a oferecer a denúncia? Não, porque ele já formou a convicção que não era caso de denúncia. Então não tem como o procurador-geral obrigar ele a oferecer. Então o que o procurador-geral pode fazer? Realmente aquele promotor estava errado, o juiz está correto, ou o próprio procurador oferece a denúncia, ou nomeia um outro procurador para oferecê-la. E aí tem uma discussão seguinte: e se esse outro nomeado entender também que não é caso de oferecimento da denúncia? Não vou oferecer, eu entendo que não é crime, ou entendo que não tem prova nem indícios de autoria. Há uma briga muito grande nesse sentido. O entendimento que prevalece que é a ordem, ele não tem discricionalidade, ele tem que cumprir a ordem, mas os promotores batem o pé que não, que ele tem essa livre formação de convicção.
Se ele entender que não é o caso, ele também não oferece. Procurador que se vira, ou ele mesmo oferece, ou ele nomeia outro. Eu não vou oferecer também. Então os promotores sustentam essa autonomia, ao meu ver, equivocada, porque aí nós temos um grau de hierarquia. Se o chefe dos promotores está dizendo, olha, estou te designando para oferecer denúncia, porque eu, como chefe do Ministério Público, eu entendo que há indícios de autoria e materialidade, que o juiz está absolutamente correto. Ao meu ver, esse promotor teria obrigação legal de oferecer a denúncia, tá? Então, ou ele nomeia outro, ou o próprio procurador oferece a denúncia. E o processo segue. Agora, vamos imaginar que o procurador entenda que o promotor está certo, que era caso de arquivamento. Aquele promotor originário que pediu o arquivamento e o juiz discordou, o procurador fala assim, não, eu entendo que o promotor de primeiro grau está correto, isso aqui não é crime. Ou não tem indícios de autoria para oferecer denúncia. E aí, o que acontece? Sabe o que o juiz tem que fazer? O juiz está obrigado a arquivar o inquérito policial. Então, nesse caso, ele está obrigado a arquivar o inquérito policial. Certo? Vamos ver se é isso que nós falamos, que está no artigo 28 do Código de Processo Penal. Quem pode fazer a leitura aí? Já localizaram aí para mim, por gentileza? Quem localizou pode fazer a leitura, por favor, do artigo 28 do Código de Processo Penal. Você leu o artigo 28, caput? Então, a questão é que esse artigo 28, ele foi modificado. E nesta parte que foi modificada, eu já falei isso com vocês, vou falar de novo, iria falar de novo. Esta parte aí não tem aplicabilidade. Essa alteração aí veio na lei anticrime, de 2019, no final de 2019, dezembro, 2019, que acontece? O ministro Luiz Fux, ele suspendeu a vigência desse artigo 28, o artigo 28A, que fala dessa questão da homologação. Quando o crime cuja pena não ultrapassar 4 anos, o promotor pode apresentar a proposta de não persecução criminal. Entendeu? Isso é outra coisa que nós estamos falando. Não persecução criminal. É outra hipótese que o promotor poderia formular. Ele viu que tem indícios de autoria, tem materialidade, mas a pena não ultrapassa 4 anos. E o sujeito não foi beneficiado com suspensão condicional da pena ou do processo. Então o promotor oferece esse acordo de não persecução criminal, impondo entre aspas, uma obrigação. Você vai prestar serviço comunitário, você vai pagar uma prestação pecuniária, ou você vai pagar um valor X. Isso é uma proposta de não persecução criminal nos crimes cuja pena não ultrapassa 4 anos. Mas tudo isso está suspenso por decisão do ministro Dias Toffoli. Como está suspenso também, vocês vão lembrar, aquela parte da audiência de custódia que eu falei para vocês, que quando não acontecer a audiência de custódia no prazo de até 24 horas da prisão, considerar-se-á a prisão tida como ilegal e, consequentemente, deverá o preso ser colocado em liberdade. Então, o ministro Fux também tirou esse dispositivo de vigência, justamente porque o país não tem essa estrutura de em todos os estados ter audiência de custódia. Está sendo implementado, mas alguns estados têm só na capital, acredito que tem estado que olhe lá na capital e com dificuldade. É diferente do estado de São Paulo, que tem mais estrutura, mais,
o poder judiciário aqui, um dos maiores poderes judiciários, tribunais do mundo, né? Quase o Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Então, aqui a estrutura é maior, mas está suspenso essa parte da audiência de custódia e está suspenso o artigo 28. Tá? Então, se o procurador entender que é caso de arquivamento, aí falando na lei velha, porque essa parte nova está suspensa, se o procurador entender que o promotor de primeiro grau estava certo, restará ao juiz determinar o arquivamento. Não terá o juiz outra escolha. Ele tem que determinar o arquivamento. Por isso que vocês viram que pelo processo acusatório, olha a mudança que teve o artigo 28. Lembram quando eu falei para vocês que ele é uma função anômala do juiz, que muitos doutrinadores entendiam que esse artigo 28, da forma que ele estava, não teria sido recepcionado pela Constituição Federal? Porque nosso processo é um processo acusatório, é cada um com a sua função. A função do juiz é de julgar, a função do Ministério Público é exercer privativamente a titularidade da ação penal pública, né? Então, por esse motivo, todas essas mudanças. Mas, por hora, o ministro Luiz Fux entendeu que o Ministério Público não teria, principalmente, dotação orçamentária para estruturar o Ministério Público de forma a atender o comando do novo artigo 28. Teria que montar as câmaras de revisões, né, desses processos de não persecução criminal. Então, isso, naquele momento, e ainda o Ministério Público não estaria aparelhado para poder dar efetividade no comando do artigo 28. Motivo pelo qual o ministro Fux, então, suspendeu a sua vigência. Tá bom? Todo mundo entendeu essa questão? Importante, né? Então, nós estamos falando de acordo com o artigo 28, antes da vigência da lei anticrime, que alterou o artigo 28, mas está suspensa pelo ministro Luiz Fux. Tá? Foi isso que eu não falei Dias Toffoli, não, Luiz Fux, né? Primeiro, inicialmente. Então tá, se eu falei focado, ele é Luiz Fux. E outra, agora tá, encerramos essa aí. Agora falamos da ação penal pública. Agora vamos pensar e fazer um raciocínio lógico numa ação penal privada. Então vocês têm que fazer isso. Quando eu estou dando aula de prática, ó, ao vivo, né, lá na sala, ao vivo nós estamos também, caramba, lá na sala de aula, lá no quadro, eu faço todo um fluxograma lá para vocês, tá? Mas aqui nós ficamos aí no campo da imaginação, mas vocês vão entender. Vamos imaginar, como vocês têm uma pecinha para fazer, né, um requerimento de instauração de inquérito num crime de ação penal privada, num crime de injúria. Né? Lembra que o sujeito foi injuriado, o sujeito chamou ele, parece que de burro, imbecil, dentro da empresa, lá o chefe dele. Então, atribuir qualidade negativa a alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Artigo 140 do Código Penal. Está lá. Tá? Então, você quer instaurar inquérito. Tá? Então, você vai fazer um requerimento de instauração de inquérito. Por quê? Parágrafo 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal diz que nos crimes de ação penal privada só pode ser instaurado inquérito mediante de requerimento de quem tem a qualidade para intentar a queixa, ou seja, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem. Tá? Então, vamos imaginar que vocês requereram aquela pecinha lá, o delegado deferiu, determinou a instauração de inquérito com base naquele requerimento que vocês fizeram, tá certo? E o inquérito está tramitando. Tem que estar dentro do prazo de 6 meses, porque senão opera a decadência, tá? Porque os 6 meses é para você estar em juízo e não lá na delegacia mexendo com investigação. Tá? O delegado está investigando lá, está tudo no prazo, tudo certinho. Vocês não podem esperar os 6 meses lá com o delegado, porque senão o inquérito está lá na delegacia e vai ocorrer a decadência lá. Tá? Mas vamos imaginar que ele investigou todas essas pessoas, ouviu aquelas testemunhas que eu falei, ouviu a vítima, ouviu o acusado, né? Ouviu todo mundo, relatou o inquérito,
finalizou o inquérito, né? De acordo com o artigo 10º lá, ele estava solto, ele tinha 30 dias para terminar o inquérito. Terminou o inquérito, o que ele fez? Ele manda para quem? Para o juiz competente. Quem é o juiz competente? Olha, se eu fui vítima de um crime de injúria, se tiver no limite do juizado, competência absoluta em razão da matéria, você vai endereçar ao juizado especial. Agora, se houver concurso de crimes, né, ou causas de aumento de pena que saia fora do limite, aí você vai entrar com procedimento, seja ordinário ou sumário. Sumário se o crime for apenado com detenção, e ordinário se o crime for apenado com reclusão. Certo? Então você entra com a queixa-crime no Poder Judiciário. Vamos imaginar que saiu fora do juizado especial. Se não saiu, é juizado. Se saiu, é procedimento comum.